Então nós marcamos o gabinete e lá chegando eu pude fazer o primeiro contato com ele e me apresentar, falar algumas coisas. E como de costume eu fiz algumas perguntas para conhecer melhor aquele a qual eu vou aconselhar. E uma delas foi a seguinte: como é que você se enxerga? Aquele irmão então fixou os olhos em mim e me respondeu de uma forma simples e direta. Ele disse: eu sou um idólatra. Eu confesso que aquelas palavras, elas ecoaram em meu coração de um modo muito surpreendente, a tal ponto que eu fiquei por um instante muito pensativo naquela resposta. E veja, a minha surpresa não é que aquela era uma resposta teologicamente ou biblicamente errada, mas é que na maioria das vezes nós, cristãos evangélicos, não costumamos nos enxergar nessa condição, a condição de idólatra. O fato é que nós não estamos acostumados a esse tipo de sinceridade. Porque para muitos crentes, eu diria que a maioria de nós, idolatria é coisa de gente do Antigo Testamento, de pagão que não conhecia Deus, ou no máximo de católico romano. Mas na verdade, nós veremos o quanto a idolatria, ela pertence ao coração natural do homem em sua condição mais essencial. E a verdade é que quando aquele irmão falou aquilo, eu fiquei muito surpreso, ao tempo que feliz por ver tamanha sinceridade. E eu lembro de perguntar para ele: mas por que é que você se enxerga como um idólatra? E ele falou para mim: eu sou um idólatra porque o meu coração é enganoso, pastor. Eu amo o que não deveria amar e deixo de amar aquilo que eu deveria amar. Meu coração é idólatra e vaidoso, e por vezes eu me vejo na condição de querer ser o Deus da minha vida. E me lembro, meus irmãos, que 5 anos já se passaram daquela conversa, mas essas palavras ainda ecoam no meu coração, porque aquele irmão definiu a sua condição a partir da cosmovisão bíblica. Isso indica para nós, meus irmãos, o que muitos querem negar: o fato de que o maior campo de batalha da idolatria não são templos pagãos, mas o templo do nosso próprio coração. O altar que levantamos em nosso coração revela o que cremos e por que amamos. É por isso que, ao iniciar essa série, eu dei o título ao sermão de hoje como Coração, uma zona de perigo. Eu quero mostrar para você o quanto o seu coração é perigoso no que se refere a amar coisas no lugar de Deus. Daí surge a célebre frase que dá título a essa série. A frase de João Calvino, que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, a todo tempo o nosso coração está fabricando coisas para adorar. O perigo é que, se não tivermos Deus como base da nossa adoração, nós poderemos fazer qualquer coisa, um Deus com D minúsculo, no nosso coração. Acredite, meu irmão, a idolatria não é um problema apenas externo, mas é sobretudo um problema interno. Idolatria não começa com imagens, mas começa com desejos. Idolatria não se limita a religiões falsas, mas se esconde até nas orações sinceras de um crente. Você pode nunca ter se ajoelhado diante de uma imagem física, de gesso ou de madeira, mas talvez você está se ajoelhando todos os dias diante de um ídolo emocional, cultural ou qualquer outra coisa que tente ocupar o lugar de Deus. Poder, aprovação, controle, família, carreira, status, reputação. Tudo isso e qualquer coisa podem ser ídolos em potencial em nosso coração pecaminoso. E o grande problema é que a idolatria, ela substitui Deus por coisas que são elevadas à categoria de Deus ao nosso coração. E veja, se nos voltarmos para uma criatura a fim de obter sentido e felicidade que só Deus pode dar, certamente essa coisa nos levará a frustrações.
porque elas não são Deus, apesar de ocuparem prioridades em nosso coração. Eu queria, portanto, a princípio, à luz da Bíblia, definir o que é idolatria. Por que é que João Calvino define idolatria e o nosso coração como uma fábrica de ídolos? E para ser mais preciso na frase, João Calvino disse que o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos, ou seja, o tempo todo há uma produção no nosso coração, a despeito de cultuarmos alguma coisa. E a verdade é essa. O que Calvino está dizendo é que não há neutralidade no seu coração. O seu coração está apegado a alguma coisa, ou a Deus, ou a falsos deuses. O coração, portanto, sob essa perspectiva, ele é criativo, infatigável, insaciável e uma máquina de invenção de deuses falsos. Em outras palavras, a idolatria não é apenas um problema do mundo antigo, mas é o principal pecado do coração humano. Fabricamos ídolos o tempo todo. E como eu acabei de dizer, até coisas boas como família, ministério, casamento, tudo isso podem se tornar ídolos quando tomam o lugar de Deus. Um teólogo chamado David Clarkson disse que a idolatria, veja bem, é dar aquela honra e a adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. J.K. Smith, você vai ouvir muito falar sobre ele nessa série, ele diz que adoramos aquilo que mais desejamos e nos tornamos aquilo que adoramos. Guarde bem essa informação. J.K. Bale, outro que eu vou citar bastante aqui, diz que nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Veja então como a idolatria ela está ligada aos nossos desejos e sentimentos mais íntimos, aqueles que cultivamos em nossos corações. Pare agora e ouça essa pergunta: qual é o seu maior medo? O que, se você perder agora, faria a sua vida perder sentido? A resposta pode revelar o seu ídolo. A resposta pode revelar aonde está o seu coração. E aonde está o seu coração, certamente está o seu tesouro. Eu costumo dizer que a idolatria é aquela síndrome do eu não vivo sem. Alguém que idolatra alguma coisa é alguém que verbaliza essa frase: eu não vivo sem tal coisa. E é verdade que existem coisas fundamentais que a gente não vive sem, como cônjuge, como os filhos, mas aquelas coisas secundárias, essas, a qual a gente não vive sem, certamente podem ser ídolos em nosso coração. Porque a Bíblia mostra como o coração cultiva os seus próprios ídolos. Agora sim, eu quero voltar ao texto de Ezequiel e falar do primeiro ponto: o coração como um altar interior. Leiamos então Ezequiel 14, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Você percebeu o que o profeta disse? Ezequiel afirma que os sacerdotes, os líderes de Israel, os pastores da época, eles ergueram ídolos em seu coração. Esse texto, meus irmãos, é sem dúvidas um dos mais reveladores do Antigo Testamento no que diz respeito à idolatria. Deus está usando o profeta Ezequiel
para advertir o seu povo, especialmente os líderes, os sacerdotes, a respeito de um tipo de idolatria que era diferente da idolatria dos povos pagãos. Um tipo de idolatria que se manifestava em seus corações. E note que há um natural paralelo entre a idolatria cananeia e a adoração judaica. Olha que interessante. Na idolatria cananeia, postes ídolos, também chamados de Asherás, eles eram erguidos em colinas, eram levantados em postes e em estandartes, para que ficassem visíveis a todos os que passassem. Mas nessa ocasião, Deus está usando Ezequiel para alertar os sacerdotes que eles ergueram ídolos não nas colinas, não nos postes, mas levantaram esses ídolos em seus corações. A expressão erguer era uma maneira de elevação de um poste ídolo na idolatria pagã. Geralmente, ídolos eram erguidos em postes nas colinas. Ezequiel, então, está falando de uma idolatria erguida, levantada, não nos postes externos do altar pagão, mas levantada no coração. Agora, olha que interessante, levantar aqui é uma linguagem que denota estar comprometido intimamente com algo. Ou seja, Deus estava dizendo que é possível ser idólatra sem se ajoelhar diante de qualquer imagem. Até porque o local de templo, o local de adoração destes sacerdotes era o templo do Senhor. Ao contrário, meus irmãos, dos ídolos externos que eram visíveis, esses postes ídolos estavam levantados em um lugar extremamente secreto. Não era guardado em um cofre a 7 chaves, mas em um lugar ainda mais inacessível, dentro do coração. E já diria a vovó que pensamento e coração é terra que ninguém anda. O que mais você estima? O que mais você se devota? Talvez você não se ajoelhe e se proste diante de ídolos externos, mas talvez os ídolos sejam aquilo para o qual você tem entregado seu tempo, emoções e afeições. O ídolo é aquilo que nos preocupa, que tira o nosso sono, que nos faz viver em torno dele, que sobretudo está deitado no nosso coração. Deus diz através de Ezequiel que os ídolos foram erguidos dentro, indicando, meus irmãos, que o coração é um altar ativo, intencional e comprometido. Idolatria não é apenas algo externo, mas é algo ligado intimamente ao nosso emocional, invisível, mas real. O seu coração é uma zona de perigo, cuidado com ele. O grande inimigo do cristianismo nunca foi o ateísmo, nunca foi a falta de fé. Na verdade, eu diria que o nosso grande inimigo é o contrário disso, é o excesso de fé. Porque, como eu falei, não há neutralidade no nosso coração. Alguém está adorando alguma coisa. E por mais que o homem diga, eu sou ateu, eu não creio em Deus, mas certamente ele está adorando alguma coisa. O problema, meus irmãos, é que na maioria das vezes, a nossa fé, o nosso amor, os nossos sentimentos estão depositados nas coisas erradas. E aí está o problema da idolatria. Ninguém está livre de adorar alguma coisa. Os teólogos da Reforma chamavam isso de sensus divinitatis, ou seja, a ideia do sentido da divindade. Todos nós adoramos alguma coisa. Escute bem essa verdade. Não há neutralidade no seu coração. Você está adorando alguma coisa. Ou Deus, ou os falsos deuses, os seus ídolos. Ezequiel vai condenar a idolatria do coração dos sacerdotes. Ou seja, a idolatria não começa ou não acontece apenas num templo pagão, mas
no templo do coração. E o pior é que a idolatria não é algo acidental, mas intencional. O texto diz que eles levantaram ídolos, ou seja, um ato deliberado e consciente. Isso mostra, meus irmãos, que nós somos devotados a alguma coisa. Nos devotamos ou a Deus, ou aquilo que preenche o nosso coração. E mesmo sem perceber, estamos adorando alguma coisa, porque, repito, não há neutralidade no nosso coração. O seu coração é intencional em adorar alguma coisa. O problema é que, como nós veremos agora, os nossos sentimentos, eles foram desordenados pela queda. Eu quero muito que você redobre a sua atenção para esse segundo ponto. Sentimentos desordenados. O pecado como distorção do amor. Agostinho de Hipona disse que nos tornamos o que amamos, e o que amamos revela quem realmente somos. Jonathan Edwards, o grande avivalista americano, disse que o problema do pecado não é apenas fazer o que é errado, mas amar o que não deveríamos amar. E para entender isso, meus irmãos, precisamos trabalhar a teologia bíblica do pecado atingindo os afetos. Veja, desde a queda, o pecado não apenas nos separou de Deus, mas desordenou os nossos amores. Por favor, escute bem isso. Ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas por conta do pecado, nós passamos a amar as coisas criadas mais do que o Criador, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 1. O pecado nos faz odiar o bem e nos faz amar o mal como se fosse algo bom. Esse é o DNA da idolatria. Amar o que não deveria ser amado acima de Deus e odiar aquilo que nos confronta ou limita os nossos ídolos. C.S. Lewis, o grande autor das Crônicas de Nárnia, escreve um livro que para mim é o preferido dele, chamado Os Quatro Amores, onde ele vai trabalhar a ideia do pecado atingindo os nossos relacionamentos de amor. E C.S. Lewis fala o seguinte: amar de qualquer forma é ser vulnerável. E ele vai dizer uma sentença interessante. Diz ele: só há 2 lugares onde estaremos totalmente livres das dores do amor: no céu, pela sua perfeição, ou no inferno, pela sua ausência. Você entende isso? Só existirão 2 lugares onde nós vamos estar livres das dores de amar, porque sinônimo de amar é sofrer, já diria o proverbista da música. E o fato é, meus amados irmãos, que só existirão 2 lugares mesmo onde as dores do amor não serão sentidas: no céu, pela perfeição do amor, e no inferno, pela ausência do amor. Então o que C.S. Lewis está apontando é que o amor verdadeiro, ele se expõe a quê? A estar vulnerável ao sofrimento. O problema é que a idolatria nos leva a, por medo de sofrer, nós preferimos muitas das vezes amar as coisas que não nos confrontam e que por isso não nos salvam, apenas nos endurecem. O coração pecaminoso prefere o conforto à confrontação, prefere a segurança dos ídolos previsíveis, a beleza do Deus vivo e verdadeiro. É por isso que C.S. Lewis afirma que o amor que não quer ser ferido acaba sendo um amor condenado que cresce apenas para si. Aí então ele nos apresenta 2 alternativas para o coração. Só há 2 lugares onde você pode viver livre das dores do amor: no inferno, onde não há amor, e no céu, onde não há dor. Meu irmão, escute bem: o pecado, ele te convida a um tipo de segurança emocional, onde você não se entrega a ninguém, nem a Deus. Mas esse caminho certamente te leva a um coração endurecido, impenetrável, incapaz de se render. O Evangelho, por outro lado,
que convida a amar e ser amado por um Deus que se entregou primeiro. E veja, esse é o perigo real da idolatria. Ela não apenas nos escraviza, mas nos desumaniza. A idolatria nos faz perder o sentido de que somos criados, feitos para amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós. Por isso, irmãos, preste bem atenção nesse terceiro ponto. A idolatria nos faz enxergar a vida e o mundo ao nosso redor pelas lentes embaçadas do pecado. Eu quero trabalhar o segundo texto com vocês, um texto que a gente acabou de estudar, Mateus 6, versículos 22 e 24. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, que nós acabamos de estudar uma série passada, vai nos dizer o seguinte, leia com atenção. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu estou argumentando nesse terceiro ponto que a idolatria afeta a nossa visão e a forma como nós enxergamos o mundo. Veja, Jesus ensina que os olhos, os nossos olhos, que são símbolo de visão, cosmovisão e entendimento, são afetados por aquilo que nós amamos. Em outras palavras, a idolatria nos cega. A idolatria nos torna cegos porque nós nos devotamos a amar, e quando nós amamos aquilo que colocamos no lugar de Deus, nos tornamos cegos para as coisas de Deus. E o problema é que a idolatria nos dá lentes falsas com as quais nós vemos tudo. Por exemplo, se você idolatra dinheiro, você verá todas as pessoas como clientes ou concorrência. Se você idolatra beleza, verá todos como objetos ou ameaças. Se você idolatra controle, verá cada situação como uma oportunidade para manipular. Se você idolatra o seu ego, você nunca se verá como errado e raramente pedirá perdão pelo aquilo que você faz. Um homem viciado em pornografia enxerga mulheres como um mero pedaço de carne a ser consumido. Eu me recordo que eu assisti uma entrevista algum tempo passado, em que um pedófilo preso por pedofilia, por estuprar crianças, ele dando a entrevista, o repórter perguntou para ele: como você começou essa prática da pedofilia? E a resposta dele foi reveladora. Ele disse: eu não comecei pedófilo, eu comecei consumindo pornografia leve. Ele chamou de pornografia leve. Aquilo que a gente vê como comum nos dias de hoje. Essa pornografia velada. E ele foi dizendo que o Deus da pornografia foi lhe cobrando preços cada vez mais altos. E o que era algo leve foi avançando para algo mais pesado. E ele disse que quando foi percebendo, estava consumindo um tipo de pornografia entre animais, entre mortos, e o resultado é que ele agora se encontrava naquela condição de estuprar crianças. Escute bem, meu irmão, ídolos cobram um preço muito alto. No altar do seu sacrifício, o custo é absolutamente tudo. Por favor, por um instante, pare e pense: com quais óculos você tem enxergado o mundo? Qual viés te faz você ver a vida? É possível que a sua resposta lhe mostre a quem você serve. Somente Cristo é quem cura
a nossa visão distorcida pelo pecado. Somente Cristo é quem redefine a nossa cosmovisão para que a gente enxergue o mundo pela ótica correta. E me escute bem, meu irmão, a cosmovisão cristã é a forma que o crente enxerga o mundo. E se você enxerga o mundo por uma filosofia que não seja da palavra de Deus, a sua filosofia, ela é idólatra. O cristão enxerga o mundo pela narrativa da salvação. E a narrativa da salvação tem 3 pilares que essa igreja conhece bem. Quais são? Criação, queda e redenção. É assim que você deve enxergar o mundo, por esses 3 pilares. Ou seja, na criação você entenderá que Deus é dono de tudo, inclusive de mim, dos meus sentimentos e afeições. Quando você entende o aspecto da queda, você perceberá que o seu coração é enganoso e propenso à idolatria. E no aspecto da redenção, você verá que somente Cristo lhe satisfaz completamente. Amados irmãos, não há ídolo que lhe satisfaça por inteiro. Somente Cristo, como cantamos aqui, nos dá a boa parte, que é excelente e que nos completa. Portanto, se você não enxerga o mundo por esses 3 pilares, de criação, queda e redenção, alguma outra filosofia tem lhe influenciado. Talvez o feminismo, talvez o machismo, talvez o capitalismo desenfreado, o socialismo barato, alguma coisa. Não há neutralidade na forma com a qual enxergamos o mundo. Você precisa ver a vida sob os aspectos de criação, queda e redenção. E aí, eu quero ir para o último ponto desse sermão. O ponto 4. Você se torna aquilo que adora. Por favor, meu irmão, escute isso bem. Você se torna aquilo que adora. E quero falar agora sobre o processo de assemelhação da idolatria. Vamos ler o Salmo 115? Esse é um dos meus salmos preferidos. Se você ler ele agora atentamente, você perceberá aquilo que eu estou falando. Você se torna aquilo que adora. Salmo 115, verso 4 a 8, nos diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Olha o que diz o texto agora. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele ou que neles confiam. Você entende isso aqui? O salmista está dizendo, os ídolos são assim: cegos, surdos, mudos, tem nariz, mas não cheira. Aí no final ele traz a sentença: tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Isso é o princípio da assemelhação na adoração. Me permita trabalhar agora a teologia bíblica da imagem. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1. O problema é que o pecado na idolatria corrompe essa imagem e nós começamos a refletir os ídolos que cultivamos. Somente em Cristo, meus irmãos, é que essa imagem pode ser restaurada, conforme 2 Coríntios 3, versículo 18. J. Cabell, em seu famoso livro, recomendo que você leia, sobre idolatria, chamado Você se torna aquilo que adora,
mostra-nos como identidade e idolatria são unidas pela influência dos ídolos, ou seja, veja bem, os ídolos que habitam em nós acabam moldando a nossa identidade, isso é, aquilo que somos. Nas palavras dele, o idólatra é transformado por aquilo que idolatra. O ponto central dele é mostrar como somos transformados à semelhança daquilo que adoramos. Você está entendendo bem? Se você adora a Deus, você está crescendo a imagem de Cristo. Se você adora os ídolos, você está se parecendo cada vez mais com esses ídolos. Veja como é isso que o salmista está argumentando aqui no Salmo 115. Ele está dizendo que existe um processo de assemelhação com o objeto da nossa religião, de tal modo que aquele que se prostra diante de ídolos está se tornando a imagem daquilo que adora. E qual é o perigo disso, pastor? É que os ídolos prometem coisas que apenas Deus pode dar. O ídolo promete felicidade, promete que você vai se sentir bem consigo mesmo. E no fim, eles são vazios e inúteis. O texto diz que eles não falam, não andam e nem ouvem. Confiar no ídolo é se tornar semelhante a ele. Irmãos, é por essa razão que muitas pessoas vivem uma vida vazia. Já parou para pensar nisso? Tem gente que tem tudo, tem dinheiro, tem conta bancária recheada, tem status, tem reconhecimento dos outros, mas a vida dele é vazia. Por quê? Porque ele vive em torno dos ídolos que levantou em seu próprio coração. Por favor, pare agora e responda para você mesmo. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Quem você se tornou ao longo dos anos? Em que tipo de personalidade e caráter você fundou a sua vida? Com quem você tem se parecido? Com Cristo, seu Senhor? Ou com coisas que preenchem o seu coração no lugar de Deus? Sabe o que é tremendo, irmãos? É que a Bíblia mostra pessoas que se tornaram iguais aos seus ídolos. Quer ver? O primeiro caso desse é o da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? A Bíblia diz que ela se tornou aquilo que não quis deixar. Em Gênesis 19:17, ela é transformada em estátua de sal. E por que ela fez isso? Ou por que ela se tornou isso? Porque o texto diz que ela foi alertada por Deus a não olhar para trás, enquanto as cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra eram destruídas. Mas ao olhar para trás, ela está mostrando quanto seu coração estava apegado aos ídolos daquele lugar. A mulher de Ló, então, foi punida por Deus e se transformou naquilo que estava se manifestando como objeto de adoração no seu coração. Porque, veja bem, a Bíblia diz que aquelas cidades, olha que interessante, elas foram destruídas com sal e enxofre. Ela foi transformada em quê? Estátua de sal. Porque o coração dela estava onde, meus irmãos? No pecado de Sodoma e Gomorra. O coração dela estava exatamente naquilo que ela adorava. Um outro exemplo disso, e para mim o mais marcante, é o exemplo do bezerro de ouro. Lembra da história do bezerro de ouro? A Bíblia diz que Moisés sobe o monte e fica lá um tempo com Deus, demora a descer, aí os israelitas fazem o quê? Eles falam assim: olha, Moisés morreu, nós não podemos ficar sem Deus. Então eles convencem Arão, irmão de Moisés, sacerdote, a erguer um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro, aquele ídolo. Olha que lógica interessante. Moisés morreu, nós não podemos ficar sem Deus, vamos criar o nosso Deus. Não é a lógica moderna? O homem, ele não quer o Deus criador de todas as coisas, mas ele não pode ficar sem Deus. E o homem cria o seu próprio Deus. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que o povo adora o bezerro de ouro
entrega o seu coração à idolatria. Aí o autor, J.K. Bale, comenta que os adoradores do bezerro de ouro, depois desse episódio, são descritos por Deus em linguagem bovina, a semelhança de bezerro ou vacas selvagens. Meus irmãos, isso é muito sério. Em Êxodo 32:9, a desobediência deles é chamada por Deus de dura cerviz. Dura cerviz é literalmente o pescoço duro de um boi, que não se dobra, não se vence, que é obstinado. Em Deuteronômio 32:15-18, descreve esses idólatras como seres bovinos. Diz que Jesurum engordou e deu coices. Veja que ironia. É como se Deus dissesse: vocês não adoraram bezerro? Pois é bezerro que vocês se tornaram. Escute bem, você se torna aquilo que adora. O que você está adorando está lhe moldando. O que você está adorando está ou te formando ou te deformando. O salmista diz que esses ídolos são inúteis, porque eles são cegos, surdos e mudos. Quem adora esses ídolos, quem adora os ídolos do seu coração, se tornam exatamente assim. É por isso que tem gente que tem anos e anos que tem contato com a igreja, mas não enxergam a verdade da fé. É por isso que tem gente que você prega o evangelho, mas o ídolo dominou tanto o seu coração que ele está surdo para ouvir a palavra de Deus. O problema é que essas pessoas, elas deixam de crescer na fé e crescem no pecado. Você pode não crescer na fé, mas em alguma coisa você está crescendo. Se você não cresce na fé, certamente você está crescendo em ganância, em narcisismo, em orgulho, alimentando o seu próprio ídolo. Eu quero caminhar para a conclusão desse primeiro sermão, e eu não poderia terminá-lo sem citar quem? Timothy Keller, exato. E Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele vai dizer que a nossa relação com os ídolos está baseada em 3 palavras: ame, confie e obedeça. As Escrituras dizem que nós amamos os ídolos. Jeremias 2:25. Diz também que nós confiamos neles. Isaías 42:17. E diz ainda que nós o obedecemos. Gálatas 4, versículo 8. Isso então nos lembra que a idolatria não é só uma ideia religiosa, ela é racional. Os ídolos são senhores que nos governam pela emoção, pela mente e pela vontade. Então Tim Keller argumenta: o que controla você é o seu Senhor. Pare agora e vá para casa com essa informação para começar o sermão, ou a série de sermões. O que controla você é o seu Senhor. Já parou para pensar como pessoas viciadas não conseguem passar muito tempo sem seu vício? Um viciado em álcool, em um ambiente como esse, não vê hora de ir para casa para satisfazer o seu ídolo. Um viciado em rede social, a todo tempo está devotado diante do seu celular, com o seu pescoço curvado diante dele, porque ele tem que a todo tempo alimentar aquilo que o controla. No campo do amor, meus irmãos, o que mais ocupa os seus afetos, o que mais você ama, se não for o Senhor, certamente é um ídolo. Pastor, eu amo mais meu filho, é um ídolo. Pastor, eu amo mais minha esposa do que Deus, é um ídolo. Eu me lembro quando uma irmã falou para mim: pastor, eu acho que eu amo mais esse homem do que a mim mesmo. Eu disse: idolatria na sua cara, minha irmã. Eu falei: minha irmã, está errado.
Está errado. Veja como o pecado desordena os nossos amores. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a nós. No campo da confiança, eu lhe pergunto, o que é que te dá segurança? O que é que faz você dormir tranquilo? É a sua conta bancária cheia? Ou é o fato de que você tem o Senhor? E se você tem o Senhor, nada lhe faltará. No campo da obediência, o que te faz tomar decisões? A quem você tem obedecido? Qual comando te faz seguir dia a dia? Deus e sua palavra ou os impulsos pecaminosos dos seus ídolos? Por favor, pare agora e me ouça. Você tem medo de acordar amanhã sem cultivar um relacionamento com Deus e sua palavra? Ou você tem medo de acordar sem um centavo na conta? Você tem medo de não estar crescendo em Cristo ou de ficar desempregado? Pare e pense naquilo que te dá segurança. Esse é o seu Deus. Eu tenho me alimentado no meu devocional de uma música antiga, não tão antiga, mas que é do começo da fé de muitos de nós aqui. A música é Meu Mestre, do saudoso irmão Lázaro. Como eu gosto daquela música, especialmente quando ela fala assim: a minha vida é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre. Aí, em dado momento, a canção fala o seguinte: meu barco foi embora, não vejo mais o cais, para longe eu naveguei. Não, muito obrigado, Robson. Para longe eu naveguei. Isso é muito forte, deixa ficar rindo. É porque eu esqueço. Essa parte é muito forte da música. Para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Cantar isso, irmãos, é recalibrar o nosso coração para aquilo que de fato a gente confia e para aquilo que de fato a gente considera como segurança. Quero concluir falando sobre o caminho da libertação. Talvez agora, pastor, beleza, você está falando aí que a idolatria, ídolos, coração, como resolver isso? Eu diria, meu irmão, que a idolatria é aquele pecado com P maiúsculo, que ele não pode ser destruído. Não há uma marreta para quebrar um ídolo do coração. A idolatria não é destruída porque somos pecadores por natureza, mas a Bíblia nos mostra que podemos substituir os nossos ídolos pelo Deus verdadeiro. Se o nosso coração ele está devotado a alguma coisa, nós devemos preenchê-lo com Deus, com a sua presença e com a sua palavra. Então, volte-se ao Deus verdadeiro. Primeiro, reconheça o falso Deus. Pergunte-se hoje mesmo o que tem dominado o meu coração, e você terá um indicativo onde está o seu coração. Segundo, exponha o ídolo à luz da verdade. Veja como ele é inútil, vazio, falso. Terceiro e mais importante, substitua o ídolo pelo Deus verdadeiro. O nosso Deus é belo, Salmo 27, verso 4. Ele é suficiente, Salmo 73, verso 25. Ele é seguro e inabalável, Salmo 46, verso 1. Por fim, cultive a adoração verdadeira. Quanto mais vemos a glória de Deus, menos teremos interesse nos ídolos. Encharque a sua mente com a presença de Deus. Ame o Senhor quando você acordar. Não pegue o celular. Não ligue o rádio para ouvir Gilmar Carvalho e as notícias ruins. Não ligue a TV para ouvir as notícias de Donald Trump e Rússia e Ucrânia. Adore ao seu Senhor quando você acordar. Encharque-se dele, ouça canções, louvores, se devote ao Senhor e você crescerá em adoração. Nós chegamos ao final desse sermão com uma verdade que precisa ser gravada no nosso coração. Você é aquilo que ama. J.K. Smith, em seu livro Você é Aquilo que Ama, nos lembra que ser humano é
ter um coração. E ter um coração é inevitavelmente amar. Nós somos, antes de tudo, seres de afeto. A filosofia diz, penso, logo existo. A Bíblia diz, sinto, logo existo. Você existe porque ama, porque sente. Nós não vivemos apenas pelo que sabemos, mas somos moldados por aquilo que desejamos e contemplamos. Olha o que ele fala. J.K. Smith fala o seguinte: a questão não é se você vai amar alguma coisa acima de tudo, mas o que você vai amar acima de tudo, entendeu? Não é que você, será que eu vou amar alguma coisa acima de todas as coisas? Claro que vai. A questão é o que você vai adorar assim. Essa é a essência do combate à idolatria. O problema do nosso coração não é que ele não ama, é que ele ama de forma desordenada. Amamos coisas boas de maneira errada. Eu vou citar um exemplo aqui, de irmãos aqui, porque eu posso. Eles são irmãos, amigos e se eu vou falar, se eles não gostar, é problema deles. Mas eu me lembro que lá no começo aqui da igreja, Emerson e Valéria, eles me vieram com um dilema muito peculiar. Acho que Valéria, querendo dar uma bronca, e Emerson falou comigo assim: pastor, é certo amar o Flamengo como o Emerson ama? Eu falei assim: o Flamengo não, né? Podia ser outro aí, podia ser o Vasco, né? Logo o Flamengo. E no argumento dela, pastor, eu acho que ele ama demais o Flamengo. E eu me lembro de falar assim: olha, o problema não é amar o Flamengo, ou Palmeiras, ou Sergipe, Itabaiana. O problema não é amar um time de futebol. O problema não é amar qualquer outra coisa. Não é amar fazer corrida. Não é amar o trabalho. O problema é amar essas coisas mais do que amar a Deus. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, então as outras coisas serão amadas de forma correta. Você entendeu? Não é para deixar de amar o Flamengo. Tudo bem, podia deixar. Não é para deixar de amar o trabalho. É para amar de forma correta. E como é que eu vou amar o meu trabalho da forma correta? É amando a Deus sobre todas as coisas. Aí os outros amores serão reordenados. Qual é então, pastor, o caminho da destruição dos ídolos? J.K. Smith responde com uma imagem poderosa. Escute bem, a imagem do culto. Olha que interessante. Como destruir os nossos ídolos? O culto. O culto, nas suas palavras, é a estação da imaginação. O culto é capaz de incubar os nossos amores e anseios, moldando o modo como nosso coração deseja o reino de Deus e não os nossos próprios reinos. É por isso, irmãos, que você precisa valorizar o culto cristão, a comunhão com os santos, a exposição da palavra, a beleza do canto congregacional, a igreja cantando, a adoração. O culto não é uma formalidade, é uma formação. Acredite, você está aqui crescendo em Deus por causa do culto. Cada cântico, cada oração, cada exposição bíblica nos convida a reimaginar o mundo não segundo os nossos ídolos, mas segundo Cristo. Se somos moldados por aquilo que adoramos, então o culto é o lugar onde o nosso amor é reorientado. O culto verdadeiro não apenas denuncia os nossos ídolos, mas apresenta algo infinitamente mais belo e desejável, o próprio Cristo. Eu quero concluir com um chamado final à beleza que vence os ídolos. Você não vencerá os ídolos pela sua própria força. Você vencerá os ídolos quando o seu coração for cativado por uma beleza maior. O Evangelho é essa beleza maior. Contemple a beleza de Cristo no culto. O maior antídoto contra a idolatria é o encanto pela glória do Deus verdadeiro. Você lembra da história que eu contei no início? Daquele irmão que me contou no gabinete pastoral que ele era um idólatra? Naquele momento, aquele irmão não estava longe da graça de Deus. Pelo contrário,
ele estava mais perto dela do que muitos que escondem a sua idolatria atrás de uma fachada religiosa. Porque veja, só quando reconhecemos a profundidade da nossa miséria é que conseguimos perceber a grandeza da misericórdia. Aquele irmão que via o seu coração como idólatra, hoje, pela glória de Deus e pela graça do Senhor, é um servo fervoroso. Não porque venceu a idolatria de uma vez por todas, mas porque passou a contemplar e colocar Cristo como o único digno do seu amor supremo. Aquele irmão, conversando comigo tempos atrás, um dia desse, me disse que aprendeu a adorar com lágrimas, a adorar com mãos levantadas, não porque ele é perfeito, mas porque foi alcançado pela beleza irresistível de Cristo Jesus. É isso, irmãos, o que o culto faz conosco. Portanto, nesse ambiente aqui, não seja irreverente. Não fique conversando com o outro. Não fique para lá e para cá. Não fique alheio. Adore a Deus. Eu sei que a nossa igreja ela é uma igreja reformada, teologicamente equilibrada, mas isso não nos impede de nos devotarmos ao Senhor, de entregarmos a Ele o nosso coração. E aqui, meus irmãos, os nossos afetos são reordenados. É aqui, no ambiente de culto, que os ídolos caem e a beleza de Jesus nos levanta. Adore a Deus. Portanto, hoje, meu irmão, ao ouvir essa palavra, reconheça que os seus amores foram desordenados. E se você entendeu isso, se você percebeu que você tem construído altares para si mesmo, saiba que há esperança para você. O Senhor Jesus é infinitamente maior do que qualquer ídolo do seu coração. Ele está aqui, agora, chamando você para contemplá-lo e para amá-lo com todo o seu ser. Então agora, como igreja, como filhos de Deus, quero que você se levante e que a gente cante ao Senhor com todo o nosso coração, não por obrigação, mas porque Ele é digno, Ele é belo, Ele é maravilhoso. Vamos então, meus irmãos, devotados por essa realidade, entoar o nosso cântico, rasgar os nossos altares do ego e erguer os nossos olhos para a cruz. Cante agora com paixão e fervor.